Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo programa, onde eu estou amando fazer o Detalhes com a Risiele. E esse projeto é um projeto assim que eu sempre sonhei, como eu, né, havia já falado, e vão vir muitas coisas novas, muitas coisas gostosas nesse mundo da decoração, das festas, dos eventos que eu realmente amo. E o detalhes, por quê? Porque eu sou muito detalhista, eu gosto das coisas muito perfeitas, das coisas simples e que me encantam e que também espero que encante todos vocês. Esse mês do Dia das Mães, nós estamos aqui com uma convidada que para mim é muito especial. Além de ser amiga, parceira, começou junto comigo também. Então, eu estou trazendo para o programa pessoas especiais mesmo, que começaram comigo lá atrás, né? Nesse mundo incrível que é decoração. Hoje vamos estar entrevistando a nossa amiga, parceira, mãe, profissional maravilhosa, Adrica, que está aqui com a gente hoje. E é um prazer, amiga, estar te recebendo, tá? Que a gente possa estar desfrutando desse programa, né? Diferenciado, onde você possa também estar falando do seu trabalho, como que é também ser mãe nesse mundo todo de trabalho, de correria, né? Que a gente sabe que não é fácil. Conta um pouquinho para a gente. Olá, pessoal. Olá, Rise. Eu quero agradecer por esse convite. Me sinto honrada. E tá te apoiando e poder te prestigiar nesse projeto tá sendo muito incrível, tá? Então, muito obrigada. E conta mais um pouquinho para a gente como que foi seu começo, como que está sendo assim, né? Essa trajetória toda, né? Porque é tão difícil conciliar tudo, né? Assim, nesse mundo, nesse mercado que está crescendo cada dia mais. Bom, minha história, né, com a fotografia, eu comecei como fotógrafa de eventos. E entrando nesse mundo de eventos realmente não é fácil. Não. E eu comecei tem mais ou menos uns 15 anos. E aí, nesse começo, né, eu tive a Sara, que foi minha filha, que hoje já tem 13 anos, né? E conciliar, né, esse mundo do evento com a maternidade sempre é um desafio. É, É um desafio. Você também é mãe, sim, você a sabe. gente sabe como que é. E aí a gente sempre conta com uma rede de apoio. Então, contar com essa rede de apoio é o que nos ajuda e que nos dá suporte para poder cumprir os eventos. É Então, o que verdade. que eu fazia antes, no meu começo? Eu fazia festas, igual tinha festas, bailes, shows ao vivo. Então, eu ia fazer a cobertura e era um a um, cada pessoa Aham. fotografando. Então, foi assim que eu aprendi a fotografar. Então eu falo que no começo eu era uma fotógrafa, aquela que só apertava o botão mesmo, porque eu era, gente, super Porque se tímida. amava, sempre amou, né? Fazer isso. Então, No início, pra falar a verdade, eu fui pela necessidade, né? Muito curiosa. E outra coisa também, que a fotografia, fazer os eventos, como eu era muito tímida, então para mim foi um desafio, então me ajudou até nesse processo de quebra da timidez, de poder chegar nas pessoas, poder conversar. E eu lembro que quando eu fui fazer meu primeiro casamento, eu tava tipo, super nervosa, porque uma coisa é você fotografar eventos sim, livremente, as pessoas um a um, fotografar os casais que já estão ali na festa. Você pede para eles juntarem, sim, fazer a posiciona todo pose. mundo, né? Então, assim, você fica mais livre para fazer. Sim. Outra coisa é quando você pega um casamento realmente, pega um sonho ali, os noivos que têm uma expectativa e é um momento único que só passa uma Uhum. vez. Então, eu lembro como se fosse hoje. Então, o coração gelou, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, cada casamento a gente foi criando uma certa segurança para fazer. Mas até hoje, né, dá aquele geirinho no coração. Eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente ama,
a gente quer entregar o melhor. Com certeza. Então, quando chega o momento assim do evento, dá aquela coisa assim no coração, mas é bom. Eu Sim, acho que quando deixa de dar esse sentimento assim de uma certa ansiedade, eu acho que perde o sentido. com certeza. Então, assim, sempre tem aquele gelinho, aquela vontade de entregar mais, sabe? E eu Então, falo que esse frio na barriga, esse gelinho, assim, que dá, eu falo que isso é responsabilidade. Porque cada evento é único, cada cliente é diferente, cada momento e situação, emoção é totalmente diferente. Então, a gente passa por vários processos até chegar aquele momento de estar ali, né? Para fazer o que tem que fazer. É bem. Decoração é tipo isso daí. também é uma grande responsabilidade. É tipo isso daí. E aí, depois desse tempo de fazer evento, passei por essa fase de casamentos e fui refinando meu trabalho, né, buscando novas referências. Sim. E assim, foi quando veio a pandemia em 2020 que de repente todos os contratos pararam, né? Foi uma época assim que muitas pessoas sofreram, Nossa. principalmente no mercado de eventos. Peraí, o que que a gente vai fazer agora? Tudo incerto. Igreja era limitada, tinha vezes que tinha que ter só os noivos, o pai e a mãe. Sim, e teve Aí a depois foi época do. liberando 10, 15 pessoas, 30 e foi se organizando. Mas no pico mesmo da pandemia, Nossa, todos os contratos foram cancelados, congelados, né? é, Vamos dizer assim, o pessoal não congelados. sabia quando que ia marcar uma Sim, nova data. E aí foi onde eu me deparei com essa situação. O que que eu vou fazer agora? Eu fotografava evento. Foi aí que surgiu a ideia de montar o estúdio. bacana. O meu esposo me deu uma ideia e aí eu fiquei com medo, na verdade, de, peraí, eu vou abrir um estúdio, um investimento nessa época de pandemia. Mas aí consegui, aluguei uma sala, comecei do jeito que dava, fiz um planejamento assim, coloquei nas mãos de Deus. E tudo dá certo. E aí, pesquisando, sempre aquela vontade de inovar, eu comecei a fotografar gestantes. Porque na pandemia, gente, gestante não parava de ter. Não, Sempre tinha. é, Gestante tinha. é. Então, assim, o pessoal não desfocou dos eventos, mas a fotografia de família é algo que as pessoas dão muito valor, Sim, até hoje. graças a Mercado Deus. de casamentos. Sim, Então, o casamento, o batizado, são fotografias que as pessoas que não que são atemporais. Então, as sim, pessoas sempre vão ter essa necessidade, certo? verdade. E aí foi que eu vi, eu falei, gestante não para de ter. Fiz parceria com uma loja que vende roupa para gestante. E aí, quando eu falei com a dona, falei, olha, eu queria dar uma foto para cada cliente sua que comprar acima de R$ 100. Que Aí bacana. ela amou a ideia. Então, assim, e assim, encheu de gestante. Tinha dias que no estúdio passava 10. Eu Nossa, ficava com medo de não dar conta, mas eu ia agendando. E aí claro. as gestantes iam lá, ganhavam uma foto, mas elas acabavam levando mais fotos. Porque, Sim. né? E também ajudava a loja também a vender a roupa, Isso, porque aí eu fiz algumas roupas, alguns figurinos, enfim. Então foi assim que comecei com o estúdio, comecei a me apaixonar. E eu comecei a ver as fotos de gestante e eu comecei a me incomodar com certos padrões, né? Que é aqueles vestidos longos, com coroa sim, de flores. Eu falei, eu queria sair um pouquinho disso e fui buscar novas referências fora, encontrei. E aí eu trouxe, porque a gestante ela tem que se sentir bonita, sim, eu gosto que ela se sinta poderosa. Inclusive, eu comecei fazendo um projeto que chama Mamãe Glamurosa, para as mamães se sentirem sim. mais bonitas, Porque é um momento tão se delicado, verem né? isso, A se gente fica verem. inchada, a gente, né, fica assim, passa um transtorno todo, assim, de hormônios, de tudo. Então, assim, esse momento eu acho assim, eu também tirei fotos também na época, eu falo que, assim, é extraordinário. A gente levanta a autoestima, né? Tão Sim. bom. E aí, então eu queria que elas se vissem bonitas. Então, Sim, fazer uma produção diferente, uma maquiagem. E eu queria ver elas com roupas comuns. Então, calça, blusa, às vezes um blazer, um vestido. sim, E não precisava ser algo tipo extraordinário, assim, lúdico, podia ser algo mais lifestyle. Então, assim,
E aí eu comecei a fazer uma personalização para essas fotos. Então, acabou indo para um estilo mais lifestyle. E aí eu gostei, e as clientes começaram a gostar, e cada vez mais mamães vindo. E aí, quando eu fiz um ensaio meu, eu pude ter uma experiência diferente. Para casa de ferreiro, espeto de pau. É desse Eu jeito. era fotografava todo mundo, mas não me fotografava. Sim. E aí, quando eu tive a experiência com uma amiga minha fotógrafa e fiz o ensaio, eu falei, gente, toda mulher merece ter essa experiência. E aí foi aumentando aquela vontade de fotografar Aham. mulheres. Então já veio gestantes que não deixam de ser mulheres, né? Com certeza. Queriam ver elas bonitas. E mulheres também em uma nova fase, tanto profissional quanto pessoal. E aí, quando elas passam por essa experiência fotográfica, eu percebo que elas se veem diferente. Então, isso me move, sabe? É bacana. E outra coisa também, quando a gente faz um trabalho que a gente gosta, que a gente ama e de qualidade, eu falo assim que eu tiro por mim, né? Eu estou no mercado já há 8 anos e eu tenho clientes que estão comigo desde quando eu comecei. Aí foi um aniversário, elas ficaram noivas, elas casaram, aí os filhos também fazem, né, aniversários, e vai mantendo aquele cliente fiel. Eu imagino que também para gestantes é a mesma coisa. Você tira ali gestante, daqui a pouco você está tirando foto do filho, Os filhos daqui a crescem. pouco está fazendo ensaio com das mães, e aí vai, do aniversário, e vai fidelizando, né? Não, é isso. Ah, que bacana. Então, basicamente foi essa trajetória, Essa trajetória, essa né? experiência. Então, fotografei um pouco de tudo e hoje no estúdio eu fotografo gestantes, mulheres e ainda no mundo dos eventos eu faço os casamentos, que são as Isso. noivas que me procuram e gostam desse olhar mais com mais sensibilidade voltado Sim. para elas e para o momento que elas estão vivendo. Não, com certeza. Eu vejo também, pelos cliques, que você sempre tem, assim, como pegar ali, assim, a emoção, o detalhe, aquela, né? Igual você falou, assim, aquele frio da barriga da noiva também, né? Porque acaba que, e ao mesmo tempo, de deixá-las também tranquila, assim, né? Pelo que a gente acompanha mesmo. E hoje, se fosse para poder fazer tudo de novo, a mesma trajetória, você faria tudo novamente? Mudaria alguma coisa? Olha, eu acredito que eu não mudaria nada, porque tudo que eu vivi até hoje construiu quem eu sou, Sim, né? E assim, a forma como Deus preparou tudo, sabe? Foi fantástico. É, e aí eu sou mãe, hoje esposa, mãe de 3 filhos, 3 filhos. Sara, do Heitor e do Natan. São 3 bênçãos na minha vida. Sim, Então, assim, eu acho que falar que o que eu mudaria seria mudar minha história, quem eu sou hoje. Então, tudo que eu vivi, tanto de bom quanto ruim, construiu o meu eu. é verdade, E né? aí, eu não mudaria. Algumas coisas a gente se ajusta e vem se ajustando, né? Isso. Isso é normal, mas é assim mesmo que, que se vai mesmo. Rodrigo, vou dar só um recadinho rapidinho para os nossos clientes, amigos, parceiros, né? Todo assim, o pessoal também que acompanha a gente, para estar acompanhando a gente toda terça-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, Detalhes com a Risiele. Será um prazer ter vocês lá. Ó, dá um like, se inscreva, coloca o sininho para poder ativar, para, né, não estar perdendo nenhum minuto do nosso programa. E estou aguardando todos vocês toda terça-feira. E me conta mais uma história, Drica. Eu queria saber, assim, alguma curiosidade, é, de como que são, por exemplo, hoje, né? A gente estava falando de casamento. Esses ensaios que a gente também faz, né? Ensaios fotográficos, o pré-wedding, essas coisas todas. Como que é fazer, os locais, como que o casal se sente, como que fica, como que é? Olha, os ensaios que a gente fala de pré-wedding, que é pré-casamento, é um ensaio que é feito um tempo antes do casamento, né?
para o casal se conectar mesmo. Ter aquele momento de conexão entre os dois. Uhum. A gente faz fotos bonitas. Geralmente a gente vai em locais que eles gostam, que tem a ver com a personalidade deles, justamente para eles aproveitarem. E ali, fazer essas fotos, momentos antes do casamento, eu acho super importante, gente, porque é um momento que eles tiram para eles. No dia Sim. do casamento, eles vivem aquele momento mágico, mas são muitas pessoas. Vive com a família, com os amigos, comemora. E no ensaio, eles têm uma conexão que eles não conseguem na festa, certo? Bacana. Fora que rende lindas recordações. Então, são fotos que eles guardam para a vida toda, Sim. além da experiência que eles vivem, que é indescritível. Inclusive, você entrando aí no assunto de pré-wedding, recentemente eu fiz um ensaio de casal e assim, eu gosto que eles vivam o momento. Então, eu crio cenas. Então, eu falo para, geralmente, ele falar algumas coisas no ouvido dela, ou coloco uma música que eles gostam, ou uma música para eles dançarem. Aham. E aí a gente vai proporcionando momentos, né? E aí teve um desses momentos que o casal se conectou mesmo. Gente, Não. entregou tudo. E eu vendo assim, e a cena foi rolando, eu falei pra eles dançarem, ele começou a fazer carinho nela e tal. Gente, aí a cena já foi ficando quente. Eu falei, meu Deus, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Vontade de sair e deixar eles ali, né? Aham. Mas aí a gente vai com o jogo de cintura. Ó, hora de trocar de roupa, vamos trocar de roupa. Mas assim, rende fotos lindas e de conexão entre os dois, sabe? Sim. Eu acho Então, que eu falo assim que é um momento que eles estão vendo que realmente vai ser um casamento, né? Assim, que a é, convivência, aquela fica na, parceria. fica na expectativa e no Isso, clima. isso. Nossa, estamos contando os dias pro nosso grande dia. É. E aí eles vivem aquilo ali e ficam na expectativa, entendeu? Então é uma expectativa do grande dia. Diferenciada, porque na verdade a noiva eu imagino assim, quando tá ali no carro, esperando o momento de entrar, que tá chegando no local, ela tá ali assim querendo saber como que tá a decoração, se tá tudo certo, se tá tudo bonito, né? Como tá a recepção. Eu imagino assim que, né? Deve ser tudo emocionante também. E deve acabar perguntando para você, né? Tipo assim, tá tudo certo, tá bonito, Sim, algumas perguntam, ficam ansiosas. Como é que tá? né? Queria ver. É desse jeitinho mesmo. Eu vou falar também agora um pouquinho dos nossos parceiros. A gente está, né, com o Dudu Iluminação, que sempre faz para a gente esses cenários de iluminação perfeita. Dudu sempre está abraçando, né, nossos projetos e está aí com a gente, né, e um ótimo profissional. Temos também aqui essas delícias, gente, ó, do Bulosão Supermercado. Temos esse bolo maravilhoso aqui da Mimos, da Mima. Todo dia também tem coisas deliciosas lá à sua espera. E também vamos falar de um outro parceiro, que é o Melzans, que é o mel. Eu particularmente amo esse mel aqui de Aroeira. Perfeito, gente. Muito, muito, muito bom. E também da MKT Norte, que é onde que eles abraçaram o meu sonho, desse projeto maravilhoso, né? Que eu tenho há anos querendo fazer e agora consegui fazer e que vai ser só sucesso. Então, a MKT Norte também é parceiraça nesse empreendimento. E conta mais um pouquinho, Drica, desse mês agora das mães, como que tá os seus cenários, que eu tive a honra de fazer novamente, cenários do Dia das Mães, que ficou lindo, super clean, né? Que essa é a pegada, né? Sim, justamente. Eu gosto dessa pegada e eu queria algo que lembrasse essa leveza, que fosse atemporal. E, gente, a Risiele entregou tudo e mais um pouquinho. Eu falei, eu mando para ela as ideias, nossa, que lindo, vamos Vamos fazer. fazer. Então, ela topa tudo. Muito obrigada, viu? Amei. Amei, amiga, E também fazer, também, sempre tá nos seus melhor de projetos. tudo foi que as mães amaram. Então, elas viram Ficou uma e proposta diferente, né? elas amaram. Inclusive, tem uma cliente minha que é
da Santa Lola, que foi lá e fez com os filhos as fotos. Ela, Drica, eu quero fazer. E assim, então assim, as minhas clientes ficaram encantadas e graças a Deus conseguimos surpreender e estamos ainda fazendo os ensaios até o dia 6. Isso. Gente, façam um ensaio com a Drica, porque eu já fiz como mãe também com a Maria Olívia, né? Vou fazer também semana que vem também com ela, que eu acho que cada momento, cada idade a gente tem que estar registrando mesmo, porque o tempo passa muito rápido. E tem um outro projeto seu também que eu apaixonei, tá nele, né? E sempre que puder eu vou querer estar também, que é o Autênticas. Gente, é magnífico. Tive a honra de ter esse convite, de participar, e foi assim uma coisa maravilhosa. É um momento que você se sente assim, você, né? Eu, e você tá ali, aflorando o seu lado ali, mulher, né? Sua beleza. E a Drica deixa a gente muito à vontade, gente. Ai, que bom. Na verdade, o Autênticas é um projeto para fortalecer a marca de mulheres empreendedoras da nossa cidade. E você, como mulher, né, empreendedora já há um tempo e que trouxe inovação, não sei se vocês lembram, as festas eram padrões. Então, eram os arcos de balões, ou então aqueles balões todos alinhadinhos, todos do mesmo tamanho. E aí, de repente, vem uma mulher maravilhosa dessa e começa a trazer, né? Os Você balões começa a trazer os desconstruídos, balões né? mais desconstruídos, uma proposta diferente e que a gente olhava assim e achava diferente, mas achava bonito. Tipo, Sim, de onde saiu isso? Como que não tivemos essa ideia antes? né? E aí você começou a trazer essa ideia das festas com os balões desconstruídos, as mesinhas aleatórias, umas maiores, umas Foi. menores. E foi algo que o pessoal começou a cair no gosto das Foi o pessoas, que a gente né? viu que trouxe tendência também da mesa de cavalete, com essas Sim, coisinhas de madeira, coisa mais assim, né? Detalhada também. não, ótimo. E assim, o mercado muda o tempo inteiro, Muda. né? E quando a gente começa a trazer essas novidades aqui para nossa cidade, que precisa abrir esse olhar, então assim, já te acompanhando há um tempo, e aí foi um prazer te ter no Autênticas, poder contar um pouquinho da sua trajetória profissional, porque às vezes tem mulheres, né, que fazem um trabalho tão bom, tão maravilhoso, mas elas não mostram. Verdade. Elas simplesmente não mostram. Acaba que os trabalhos ficam despercebidos, seus projetos ficam despercebidos, né? O resultado tão incrível não é mostrado. Verdade. Eu E falo elas que não se posicionam, né? verdade. E Fica muita gente escondida, né? isso. Então, e a ideia do Autênticas é trazer essas mulheres que são autênticas, que têm uma autenticidade para o ar, para as pessoas verem, Aham. né? Trazer à tona. E aí foi, foi um projeto que nasceu lá em 2021. E aí eu tenho um xodó, vamos dizer assim, um amor especial, porque eu sou uma mãe, sou uma empreendedora e eu tinha medo de mostrar meu trabalho, muita insegurança. E eu falei assim, mas por quê? De onde que vem essa Sim, insegurança às vezes? Às vezes é da gente não se sentir merecedora. Então, quando a gente passa a nos olhar como merecedoras, né, daquilo que a gente faz, que o que a gente faz realmente é bom, aí a gente tem a coragem de mostrar. verdade. E aí, no Autênticas, a gente traz à tona, porque, na verdade, a fotografia eu uso como uma ferramenta poderosa para que as pessoas possam se ver com outros olhos. E aí, poder conseguir proporcionar isso para essas mulheres que já têm um trabalho muito bom, então, assim, é maravilhoso. Então, você se vê de um jeito e, de repente, vem alguém e te mostra que você pode ser e fazer mais. Sim. Que você pode ser, Se que você você pode se deixar a sua mostrar, estrela brilhar, entendeu? é Não precisa verdade. ter medo. E aí é basicamente isso. Então, Mas eu gostei muito, assim, eu fiquei lisonjeada quando recebi o convite e achei, assim, um projeto, assim, magnífico que não pode morrer. Tem que estar, todo ano tem que ter,
né? As autênticas mesmo. Drica, vamos fazer uma degustação dessas coisas gostosas aqui agora, né? Ó, esse salgado, pensa no salgado perfeito lá do Gulosão. E isso aqui com mel lá do Mazans, gente, ó, Hum, é perfeito, viu? Provem. Hum, muito bom. Então vamos agora a uma pergunta. Me conta aqui como que está sendo trabalhar nesse mercado que está hoje competitivo, de empreender, né? Onde a gente tem aí iPhones, temos vários recursos, né? Que acaba meio que atrapalhando e dificultando também, né? Eu acredito que os trabalhos no todo, principalmente acredito de fotografia. O que que você me fala? olha, a tecnologia tá aí, a gente sabe que nesses últimos anos avançou de forma assustadora. Uhum, Então, assim, a gente que às vezes tenta acompanhar, né? E você dormiu, você perde. Então, assim, realmente a tecnologia está invadindo e a tendência é, com o passar dos anos, cada vez mais a tecnologia dominar. E aí, você falando de celulares, iPhones, hoje nós temos também muito câmeras avançadas, verdade. só que o diferencial, por que que às vezes uma mãe que faz o batizado do filho, por exemplo, ou uma noiva que vai fazer o casamento, por que que ela não chama uma amiga que tem um iPhone para fazer o casamento? Porque não é isso, não é o equipamento que define o resultado do trabalho. O que ela quer é um profissional que ela possa confiar, que não vai perder nenhum detalhe, que vai fazer fotos lindas, que vai eternizar aquele momento. Então, tem toda uma responsabilidade atrás, por trás desse trabalho. E tem confiança. Então, você não vai entregar simplesmente na mão de alguém que você conhece com um iPhone. Você Com gasta, certeza. você gasta um carro para fazer seu Verdade. casamento. Então, você vai escolher um bom fotógrafo para poder cobrir seu casamento, para poder te dar o resultado. Então, o que ela espera é o resultado que um iPhone não entrega. Então, por mais que os telefones estão avançados, não substitui o profissional por trás. E eu comentando também com outras pessoas sobre a inteligência artificial, me Sim. mandaram até vários vídeos, né, matérias, falando que tem inteligência artificial que faz ensaio fotográfico profissional. Você coloca sua foto de roupa, até de roupão, e aí a a inteligência artificial faz você de blazer lá em Dubai, nas ruas de São Paulo, então num estúdio fotográfico iluminado. Só que não fica real. As Verdade. pessoas percebem Sim. e o próprio profissional também percebe. Lógico que para alguns profissionais da área do digital, que às vezes não tem tempo de ir no estúdio, né? E dependendo do tipo de trabalho que ele for fazer, a inteligência artificial supre. Sim. Mas certos momentos, certos trabalhos e certas ocasiões, que é no caso do mercado de eventos, por exemplo, a Que também inteligência tem. artificial ainda não substitui. Eu acredito que não vai. Exatamente. A inteligência artificial jamais vai substituir a experiência humana, a capacidade humana, a sensibilidade Com humana, certeza. o olhar de um fotógrafo. Jamais. Então, hoje mesmo eu estou no grupo de uma fotógrafa que ela está fazendo um lançamento digital. E aí, ela colocou lá no grupo uma mensagem e a mensagem era automática. Ela, gente, me perdoa, ela apagou. Quem viu, viu, quem não viu, eu jamais teria cometido este erro. Então, para você ver que às vezes a gente automatizar Sim. demais, a gente perde essa sensibilidade. Então, assim, a tecnologia vai vir com tudo, e se a gente souber usar, a gente
vai avançar, vai melhorar nosso Sim, vai trabalho, aproveitar muita coisa, mas eu mas acho que não é substituível. eu acredito que jamais substitua, É, né? Eu tinha ouvido uma palestra falar, o palestrante falando que tinha inteligências artificiais que foram desconectadas, foram desligadas, porque chegaram à conclusão de que para ser tudo perfeito o ser humano tinha que deixar de existir, misericórdia. porque é o ser humano que destrói tudo. Se a gente for ver na raiz, a gente é que polui, a gente é que, sabe? Mas essas inteligências artificiais foram desconectadas. Então, assim, jamais vai substituir o humano. Às vezes elas até avançam demais e ultrapassam o limite, sabe? Então, tudo tem uma dosagem. Então, é a gente saber usar a tecnologia a nosso favor. Com certeza. É sempre bem aproveitável, né? Isso. É verdade mesmo. E me conta aqui também, hoje, pelo menos aqui na nossa região, tem muito fotógrafos, né? Lógico, tem os e os. Como que é lidar com esse mercado competitivo que está hoje? Olha, para mim eu busco focar no que eu posso te entregar de diferente, Uhum. no que eu posso entregar de melhor, no que eu posso melhorar no meu trabalho. Lógico que eu tenho referências, né, de outros fotógrafos, outros profissionais, outros donos de A gente sempre estúdio. tem, né? Uma inspiração, Sim, alguma coisa assim que ajuda a isso. gente. E assim, eu acho que o mercado poderia ser mais unido. Sim, A gente vê uma classe assim muito individualista e que tem uma concorrência ali. Poderia unir forças, mas enquanto não, eu procuro focar no que eu posso entregar de melhor. Mas, como todo mundo, eu já me comparei muito. Então, assim, e quem não, né? a E quem comparação, não? a comparação é algo muito comum. Eu vejo principalmente nessa área de quem trabalha com evento, na área da fotografia também. A gente sempre, nossa, olha o que fulano tá fazendo, olha, nossa, fulano tá sendo melhor que eu, nossa, fulano tem a câmera melhor que a minha, tem equipamento melhor que o meu e tal. Mas a gente esquece que a gente está na nossa fase e que às vezes nossa fase não define o que a gente é. Sim, Então, se a gente buscar em melhorar, silenciar às vezes essas vozes da comparação, verdade. Não ficar a olhando a gente grama do vizinho. a gente começa a focar onde pode melhorar. Então, aquilo que a gente põe Exatamente. em foco e cresce. Então, você vai pôr foco em quê? Na concorrência, o que que a concorrência vai fazendo? Não, Ou, peraí, o que que eu vou buscar de tendência para fora que pode melhorar o mercado? O que que eu posso fazer de melhor para entregar para o meu cliente, né? E aí, cada trabalho que você faz bem, ele te traz outros novos trabalhos. isso é Então, tudo que você verdade. faz bem conta uma história e as pessoas vão vendo, as E a pessoas pessoa te também vai veem. vendo a qualidade, o profissionalismo da pessoa, né? A entrega. Eu falo que hoje também uma coisa que pesa muito é o atendimento, né? Sim, A pessoa chegar no lugar, ela sentir assim que ela é bem recebida, que ela vai ficar confortável. Eu mesmo tenho esse tipo de preocupação. Eu falo, entrou da minha porta, todo mundo é igual. Como para mim todo mundo realmente é igual. Então, eu acho que servir um café, servir uma água, ter um lugar bacana para sentar, um lugar fresquinho, você deixar a pessoa à vontade, a pessoa tá ali te passando o sonho dela. Porque não adianta vender um projeto. Ah, meu projeto é esse. Não, você o tem que explicar. casamento é seu, a festa é sua, o evento é seu. Então, ou seja, do seu filho, o que for, vamos criar juntas, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer o melhor naquilo que tem que ser feito, que o cliente possa estar fazendo, sonhando, até pagando também. Porque muitas das vezes a pessoa sonha com um projeto que às vezes ele não tem noção como que vai ser, quanto vai ser aquele projeto. Mas a gente pode pegar aquele projeto dele, aquele sonho dele, transformar na realidade e que não vai deixar de realizar aquele sonho dele naquele projeto mesmo que ele sonhou. Às vezes aquele projeto que ele sonhou é um detalhe que ele está sonhando com
com a mesa tal, assim, com a igreja de tal. Então, assim, não tem como ser adaptáveis às coisas, né? Eu falo que isso a gente nunca pode deixar de perder. Eu acho que em todos os aspectos é o sonho, né? Da cliente, do cliente. Eu falo da criança, porque esse feeling do sonho, ele tem que ser sempre focado, ele tem que estar ali sempre, né? Seja no menor que seja, nós temos como profissional fazer nosso melhor naquilo que tem que ser feito. Ótimo. Eu acho Realizar que, sonhos, né? né? Eu acho que não tem coisa mais satisfatória, e eu falo também que não tem uma responsabilidade maior do que essa, porque a pessoa está te entregando o sonho dela, né? Imagina você ser frustrada Sim. com um sonho, meu Deus, é complicado, né? E como tem profissionais de todos os tipos também, que já passou sufoco com outros profissionais, né? Eu acredito que da foto o álbum não ter gostado, não ter saído bem, às vezes a pessoa não estava bacana no dia, e aí não deixou a pessoa, o casal, que seja o evento, à vontade, ou também a decoradora, ou que seja, iluminador, o cantor, sei lá, o buffet, que também às vezes não estava no melhor dia, às vezes não teve aquela conexão, né? Com o cliente e para estar fazendo aquilo ali. Mas eu falo que tudo, Deus sabe de tudo e tudo é feito da melhor forma, né? Mas é isso daí. E o Dia das Mães está aí, né? Nós estamos com um cenário lindo da Drica, né? Vamos então acompanhar a Drica, marcar as fotos, né? Com a sua filha, com a mamãe. Eu acho tão lindo fazer as fotos que pegam gerações, né? Acho isso Perfeito. magnífico. Eu acho que ninguém pode perder esse tempo, porque o tempo é curto, gente. A gente está aqui hoje, amanhã não está. Então, acho que tudo tem que ser registrado. E nada melhor do que um profissional, igual a Drica também, né? Para estar registrando todos esses momentos, né? Ah, obrigada. Drica, me conta aqui outra coisa. Quais foram, até hoje, né, os pontos negativos e positivos de coisas que você já passou, assim que você fala, meu Deus, passou, ufa, sobrevivi. Ô, Izzy, vou te contar, viu? A gente vê assim, às vezes a gente toda plena, né? E nem tudo são flores. Não é? Eu falo que quem vê corre Ó, não vê close. teve várias situações. Eu acho que vamos começar pelo bom. Tudo de bom que a fotografia me deu, eu acho que foi essa forma de me ver diferente e fazer com que as pessoas se vejam também. E também a questão é que antes da fotografia, de começar a fotografar e tudo mais, eu era muito tímida. Uhum, E a fotografia me ajudou a quebrar essa timidez. Então, a falar melhor, a olhar no olho das pessoas. Então, foi uma ferramenta que me ajudou muito, sim. certo? E teve muitos momentos felizes, muitos momentos tristes também. Mas já teve. Gente, eu não tinha carro. E aí, eu fui de carona para uma festa de casamento lá na barragem. Isso tem uns anos já. Tava um tempo fechado, Aham. as nuvens escuras fechadas, é todo terror da noiva, né? Vai E o chover, não casamento vai. ia ser E da externo. decoradora também, viu? É um E, perrengue. e o casamento ia ser externo. Então, assim, aí a gente foi na frente, a noiva chegou um pouco depois, e o tempo fechando. E a gente ia fazendo aquelas fotos protocolares, né? Fazendo os padrinhos ali. E aí, quando começou a cerimônia, gente, um vento que eu achei vai derrubar tudo e correu a equipe do cerimonial para segurar as coisas e um Meu vento. E Deus. olha que a mesa do bolo com os doces estava na área coberta. Só que aí veio o pessoal correndo e segurando Os os arranjos de arranjos. flor e segurando os doces e caiu um tanto de doce no chão. Gente, e aí eu fiquei assim, a gente não tinha o que fazer. Era ajudar a segurar as coisas. É, E aí eu olhei pra varanda, a cara da noiva. Gente, a noiva como que assim, congelada.
olhando a cena do vento passando e derrubando tudo. Gente, eu parando assim. E ela não chorava, ela não ria, ela não tinha reação. Eu falei, meu Deus, eu olhando pra noiva assim. E eu falei, ela vai surtar. Não, ela plena, gente, Meu olhando, só Deus. olhando a cena do Com vento. certeza estava rezando, amiga. E aí Pra tudo passar, choveu, pra tudo dar certo. mas o vento acalmou. O pessoal do cerimonial, excepcional, organizou, colocou tudo no lugar, realocou o local que ia ser a cerimônia. Assim, eu falo que É, porque eu falo assim, ó, Deus isso que eu ama te falar, casamento, casamentos. Então, assim, e e as pessoas envolvidas parece que Deus que coloca mesmo. porque, igual eu tava te falando, né, te cortando, a gente arruma, a gente como decorador, mas a gente vai embora. A gente não fica ali. Sim, Então, qualquer imprevisto que tiver, tendo os profissionais bacanas e competentes, tudo se resolve, sim. né? A pessoa tem que estar ali junto mesmo para estar organizando. E aí, é, e aí no desenrolar, é, organizaram tudo e mudaram o local que ia ser a celebração. Aí o rapaz que fez a celebração falou, e chovendo, chovendo, debrinando, mas a gente conseguiu fazer num lugar coberto. Pensa num casamento que as falas do celebrante, a emoção, você olhando a emoção dos convidados, os noivos ali conectados. Gente, foi assim, foi só bênção. Então, veio o caos, a gente achando que a noiva ia surtar, mas pensa que foi um dos casamentos mais Mais lindos lindos, assim né? que eu fiz, porque Emocionante. as pessoas foram, sabe, os convidados ali chorando, acho que eram familiares, né? Familiares dos noivos. E chorando, e as palavras do celebrante combinando com tudo. E aí depois, a gente, até depois que terminou ali a cerimônia, eu tive um momento com os noivos. E aí o céu se abriu uma fenda no céu, abriu uma fenda nas nuvens, a coluna de nuvem abriu e veio o sol. Gente, o pôr do sol, depois de uma chuva, de um monte de vento, e eu tava com os noivos naquele momento ali de fotos. Coloquei eles na frente do pôr do sol. Uhum. Coloquei eles na frente do pôr do sol. E comecei a clicar e falei pra eles se abraçarem, se beijarem. Foi as fotos assim mais lindas do mundo. Parece que Deus que abriu o céu ali e falou aqui o sol para iluminar a vida de vocês. E aí se pôs e o resto da festa eles curtiram, dançaram, teve Patrick tocando para todo mundo e ficou lindo, mas assim, começou com um perrengue. E na hora de ir embora, tá, foi tudo lindo, maravilhoso, fechou, terminou o casamento, aí meu cunhado foi me buscar. Colocou no GPS. Ele foi parar numa rua que eu nem sei que existia, mas na estrada da barragem, muita chuva, muita lama, ele atolou. Entrou lama no carro. E eu tentando falar com ele, e o sinal ruim. Meu Deus. E para achar ele depois, acabou que eu tive que pedir ajuda para outra pessoa e até ele para ajudar ele a desatolar o carro. Meu marido foi lá e ajudou ele a desentolar o carro. Mas entrou água, lama no carro. Eu falei, meu Deus, deu prejuízo. Mas enfim, deu tudo certo, sabe? Foi uma bênção, Foi uma vez. né? E me conta que também, hoje, compensa nesse mundo, né, da fotografia em si, viver de fotografia? Compensa, compensa. Todo trabalho que você escolher, compensa. Uhum. Que é o que você ama e o que você coloca foco e energia. Se você investe tempo, energia, também dinheiro, É, se atualizar é bom, sempre estar buscando melhorar, evoluir o seu trabalho também é bom. Então, seja fotografia ou qualquer outra profissão, se você escolher se dedicar, vale muito a vale pena. muito a pena. E aí, no mercado da fotografia, a gente carece muito de profissionais
que escutam o cliente. Às vezes a gente quer mostrar tendência e tudo Verdade. mais, mas a gente precisa escutar o nosso cliente. Então, se a gente abrir os olhos para esse buraco no mercado, o que que o cliente quer, o que que o cliente deseja, sempre a sua venda vai acontecer na necessidade do cliente. Um exemplo, o Dia das Mães. Toda mãe quer um momento com seu filho, quer uma foto bonita com o filho. Sim, Às vezes precisa de uma foto, né? Vamos tirar um pouquinho ali o sentimento, mas às vezes você precisa de uma foto bacana com sua família e não tem. Vixe, fui caçar aqui, não tem. Tem uma, tem muita gente que me procura assim, vixe, eu preciso fazer uma arte para aparecer no tal, não tem uma foto. Não tem uma foto que presta, tem uma foto verdade. de 10 anos atrás. Então, assim, a fotografia ela pode ser necessidade e ela pode ser um desejo. Nesse Dia das Mães, mistura um pouquinho as duas coisas. Mas o que que eu mais bato na tecla é da emoção, do sentimento. O que aquele momento ali vai transmitir para as mães. Então, as mães querem sentir aquele sentimento, sabe? De estar com sua família, de estar com seus filhos. Aham, Então, aquela emoção, aquele sentimento, aquilo gera desejo. verdade. Drica, estamos chegando ao final. Eu quero muito agradecer você, tá? Por essa parceria, viu? Esse momento, né, que você tirou esse tempinho, a gente que é mãe sabe, sair de casa com 3 filhos, para vir aqui participar desse momento incrível com a gente. Mas eu quero te agradecer de coração mesmo. Admiro muito seu trabalho como pessoa, né, como profissional. E enquanto isso, vamos degustar essas coisinhas gostosas Não, e aqui, essa mesa, eu fui perfeita, né? recepcionada, gente, com essa mesa maravilhosa que a Reis preparou, assim, com muito carinho, com muita dedicação. Então, assim, eu já tô querendo provar tudo aqui, ó. A dieta que lute. Não é? E aqui a gente tem delícias aqui, né? Salgadinhos, bolo, é, pão de queijo, sanduichinho também, que é uma delícia. Tudo da padaria do supermercado Golosão. Gente, vale a Uhum. pena passar lá na padaria, tá? E degustar todas as coisas deliciosas que lá tem. Não só a padaria, o açougue, o supermercado em si. Hoje temos frutas de lá também, do Golosão também, tá? E pensa numa Nossa, é muito bom. delícia. Muito bom, Muito bom. gente. E para finalizar, me conta quais são as novidades para o mês das noivas, né? E para o mês das mães também, que você está com um cenário lindo. Olha, pro mês das mães, ainda tem algumas vagas, mas a proposta é conexão, cenário clean, conexão mãe e filhos, todas as idades, todas as gerações também, mães, avós, para poderem se conectar. E aí a proposta eu coloquei até que é o especial retratos, porque desse ensaio a, a, a mãe, né, escolhe a melhor foto e essa foto se eterniza num porta-retrato, Nossa, que bacana. mas em preto e branco. Então, assim, para recordar, para colocar na decoração da casa, enfim, e sempre lembrar que aquele momento ele existiu, né? Então a gente congela aquele momentozinho ali. Que Então a bacana. proposta é essa, é ser clean e atemporal para isso, para que ela possa eternizar numa fotografia no porta-retrato. Que bacana. E vai vir alguma promoção, alguma coisa para o mês das noivas? Pro mês Algum das noivas, projeto? pro mês das noivas, é, ainda as noivas que nos procurarem neste mês vão poder aproveitar os valores antigos. Então, antes da gente mudar o orçamento, vai poder aproveitar os valores do ano passado. Então, aí Ah, é que isso. Então, é uma bacana. forma de economizar no casamento. Sim, é igual a gente também. A gente está fazendo 8 anos de trabalho e também estamos, né, no mês das noivas também. Então, a gente vai ter esse mês algumas ofertas, né, especiais. Então, você que não marcou seu horário ainda, marca o horário, tá? Não perca de ter minha assinatura com a minha grandiosa equipe no seu evento. Amiga, esse bolo aqui, ó, perfeito, da mim, mas nós não vamos Hum, deixar de provar, né? nossa, e tá bonito.
Vamos. Tá bem bonito. Corta pra gente, amiga? Esse é de... Eu creio que são todos dois de chocolate. Acho que chocolate negro, chocolate normal. Cortar. Nossa, que delícia. Ó, e tá bonito. Vou pegar desse aqui também. Vou provar. Vamos provar. Tchan, 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 tchan. tchan. Ô, o pessoal deve estar aí. Nossa, que... Hum. Gente, perfeito. Molhadinho. Eu falo que esse bolo aqui tá igual uma torta, Não, né? maravilhoso. Perfeito. Textura, sabor, cremoso. Muito Gente, bom, gente. morro de inveja. Morro de inveja e passem amanhã na Mima para comer os docinhos maravilhosos e bolo, fatia de bolos dessa perfeita que lá tem, gente. Drica, você quer deixar alguma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo? Sim. Primeiro, mais uma vez agradecer pela recepção maravilhosa. Parabéns pelo projeto, viu, Rise? Muito sucesso. Obrigada, Que Deus amiga. abençoe cada vez mais. E como era seu sonho, hoje, Está se tornando como realidade. você sempre faz com seus clientes, quer colocar os sonhos dele no papel e depois tornar realidade, o seu que um dia estava no papel veio a tornar realidade. Então, Graças a que Deus, Deus né, amiga? abençoe e te ajude nessa caminhada, tá? E uma mensagem que eu quero deixar para quem está nos ouvindo é que não desista dos seus sonhos. Um dia, para algo se tornar real e palpável, um dia foi sonho. Então, não desistam. Por mais que pareça que é impossível, no fundo não é. Nada é impossível, principalmente quando você coloca Deus na frente, sabe? Os seus sonhos, eles se tornam reais quando você passa a realizá-los. Com certeza. Então, quando você dá o primeiro passo, quando você não desiste. Mas tudo começa num sonho, então não desista, tá? É isso. Vamos estar, né, sempre buscando realizá-los todos, porque eu falo que a gente é capaz, sim, de realizar todos Sim. aqueles que a gente realmente quer e persiste, né? Para poder estar fazendo. Mas é isso, amiga. Queria te agradecer de coração mesmo, tá? Por estar sempre me apoiando nos projetos, a gente está sempre conversando, né? E pode contar comigo também, o que você precisar. E é isso aí. Eu queria te dar um abraço, te agradecer, né? Todo o carinho, né? Obrigada, amiga, de coração mesmo. E vamos agradecer novamente nossos parceiros, né? O Dudu Iluminação, que deixa sempre esse cenário aqui maravilhoso, como sempre, do jeitinho que eu gosto. Compra todas as minhas ideias. Nossos parceiros também, né? O Gulosão Supermercado e a Padaria, que sempre nos atende com essas delícias, né? Para presentear e receber nossos convidados. A Mimos da Mima, nossa parceira também, que está sempre com essas delícias aqui na nossa mesa também. E que vale a pena muito também passar lá todos os dias e comer um docinho, como diz ela. O nosso mel Mazans, tá? Esse é de Aroeira, gente, mas tem muitos outros e são todos perfeitos. E agradecer novamente de coração a MDK Norte, que é parceiro nesse empreendimento, né, maravilhoso, nesse sonho que eu estou realizando todo, né? Eu falo de coração mesmo, que me abraçou e que está comigo aí nessa jornada. Então, muito obrigada. E toda a minha equipe, né, meus funcionários, todos os meus clientes, amigos, muito obrigado também. Beijocas no coração.